Como é que passaram o resto da manhã? Passaram bem? Ótima. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Estamos naquele meio do caminho entre o bom dia e a boa tarde. Na verdade, ainda é bom dia, porque ainda não é meio-dia. E aí, queridões e queridonas, tudo bom? Ó, eu tô. Raul, você não fez dica da semana essa semana, né? Dica da semana é o bom crioulo, tá? A dica da semana é o bom crioulo. Ora bolas, tá certo? É, Depois eu estou assistindo uma série na HBO, né? Agora eu estou explorando o Now para quem tem net, né? Tem muita coisa que é paga, né? Mas tem muita coisa de graça boa. E uma frase inspiradora para a semana. Oh. Como é que chama aquilo? Frase inspiradora da semana. O Gabriel voltou. Então, o Now, né, o negócio é assistir a favorita no Globoplay hoje, professor. A favorita, a novela? A novela tá passando no Globoplay? Ah, aquela novela é legal. Oi, Ana Júlia! Como é que chama aquilo? Esquilo, é verdade. Então, meninos, olha só, então eu tô vendo, né, pela net, né, o Now, aí tem uma série da HBO que já tinham me falado que era muito boa, que se chama Years and Years. E aí são 6 episódios, eu vi 3. E aí, depois que terminar, eu vou fazer um comentáriozinho com vocês. O negócio é assistir jogo reprisado. Pois é, gente. A que ponto chegamos? 3 canais de Sport TV, não sei quantos de ESPN, e só tem, né, jogo reprisado para ver. E a Globo ainda passou o Campeonato Mundial do São Paulo esse dia para trás, né? O que é muito válido, né? Afinal de contas, é o São Paulo. Vai lá. Mas não estou conseguindo abrir o áudio. Uai, Jéssica, fala então aí pelo chat, meu bem. O que você perguntou aqui? Hã? Ou qualquer uma serve, ou qualquer uma serve o quê, Rani? Professor, qual é a editora do livro você indica para comprar? Ó, aqui é o seguinte, o Bom criou essa editora aqui, ó, DCL, certo? Eu vou fazer o seguinte, aliás, boa pergunta, porque essa editora, ela tem um preço mais razoávelzinho, porque é uma moça daqui que distribui, daqui de Goiânia, é a Nayara, que ela está acostumada, inclusive, a fazer as distribuições lá para o colégio. Eu vou combinar com a Cida e com a Terezinha, né, lá no Sul, né? Como é que a gente vai fazer? Porque, de repente, a Cida e a Terezinha, a Cida pega com vocês, né? Eu passo as informações para a Cida de quanto vai custar o livro, tal, 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 e eu vejo com a Nayara a forma que você poderia ser entregue para vocês. E aí a Cida faz esse contato com vocês para saber quantos alunos querem, né, pelo valor que a Nayara vai me falar, tá certo? Porque aí é mais fácil do que você, por exemplo, pedir, né, na internet, porque vai demorar, né? A internet estava até massa, até 2 semanas atrás. Eu pedi 3 livros, consegui, chegaram 2, né? E um outro ficou para junho só, sabe? Então, tem um outro livro que eu pedi, que era para ter chegado dia 18, já é dia 25 hoje, e diz que está a caminho. Então, quer dizer, deu uma turbulência aí nas entregas, né, das compras online. Então, eu vou até na hora que acabar a aula aqui, eu vou mandar mensagem para a Nayara, vou falar com ela, e aí já combino com ela como é que poderia ser, e mando mensagem para a Cida,
e aí a Cida entra em contato com vocês para saber quem é que quer, certo? E aí, ao longo dessa semana, eu vejo quantas pessoas são e combino com a Nayara e com a Cida direitinho, certo? Chance. Você já viu como defender... Peraí, Chance. Tem como o senhor pedir para o anfitrião ligar o microfone? Uai, eu acho que eu sou o anfitrião. Se não... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu sou o microfone. Se eu sou... Enable waiting room. Eu não sei como é que faz isso, não, gente. Peraí. Grupo de microfone, select a speaker, test speaker, grupo de microfone. Eu não sei como é que faz isso, não. Tem alguém do colégio aí? Acho que estamos sem ninguém aí por enquanto. Alpacas, lhamas, mistura suspensa. How to Get Away with Murder. Eu vi 2 temporadas, eu não terminei de ver, não, confesso. Eu gosto muito da personagem da Viola Davis, né? Aquela atriz maravilhosa que faz a Annabelle lá, a Annelise. Annelise, né? A Annabelle é a boneca. É, mas eu acho muito novelão, assim. Mas é legal, mas assim, eu fiquei com preguiça de continuar. Ela tá passando Counter-Strike. Na lista tá Martin Claret. Pode ser da Martin Claret também, gente. Eu tô só falando porque a lista foi feita no final do ano passado. E depois a menina da DCL, né, a Nayara, falou que tinha o Bom Crioulo, mas a lista já estava pronta, entendeu? Certo? Aí, porque eu tô achando que vai ficar mais barato e vai chegar mais rápido se for ali pelo DCL, tá? Agora, se não rolar, aí compra pela Martin Claret mesmo, tá certo? Se você já tiver o livro da Martin Claret e tudo, tranquilo. Tem o livro em PDF, a Amazon está entregando rápido, pois é exatamente a Amazon que está demorando desse tanto, Felipe. Acho que tem que ser o dono da sala. O que precisa. Os meninos estão pedindo para. Tem gente que está querendo o microfone. Parece que não tem jeito de ligar o microfone. Já liberei já. Já liberou? Beleza. Chance. Liberado, liberou. Tá lá. Ana Júlia, já liberou, já liberou, já liberou. Pronto. Então, beleza. Então, bora. Chance. Ok. Nossa, na aula anterior foi citado, descrito o posicionamento de Conceição em relação à traição do marido. Dessa forma, no conto, ela é descrita como mulher paciente, simpática, tolerante, uma quase santa. Entretanto, eu posso dizer que ela usa máscaras de conveniência, mas, na verdade, por dentro, tenta se vingar do seu Menezes, retrucando com a mesma moeda ao estar disposta a encarar as consequências de uma discreta sedução. Que pergunta bacana, Jéssica. Olha só, na verdade, aí entra exatamente aquilo que eu comentei com vocês a respeito das mulheres machadianas, né? As mulheres machadianas, gente, elas são cheias de mistérios, cheias de dissimulações, são extremamente inteligentes e sabem muito bem, né, como seduzir um homem, sabem muito bem o impacto que elas têm, que elas podem causar sobre os homens, mas na maioria das vezes elas vão se ater aos seus papéis sociais e às conveniências das convenções sociais, né? Já que elas sabem que socialmente viviam numa sociedade patriarcal. Só que, como elas não tinham a voz explícita na sociedade, muitas vezes elas vão então fazer o quê? Trabalhar com a sua forma de influenciar, de seduzir, né, de manipular de forma silenciosa. Conceição, ela fazia o papel social que lhe cabia, o da esposa que vive às custas do marido, que tanto que a mãe dela mora junto na mesma casa, certo? E ela sabe que revoltar-se contra a situação, né, do marido ter outra mulher, certo? É uma briga que ela não tem como ganhar. Porque o máximo que aconteceria seria ela ter que se separar do cara e não ter para onde ir, certo?
Então, ela atende aquele papel social esperado, certo? Ela atende às convenções, certo? Ela resigna-se diante daquilo ali. Mas isso não quer dizer que ela seja só aquilo ali. E é aí que vem a mulher machadiana, né? A mulher machadiana nunca é só o que ela aparenta ser. Então, quando no final do conto a gente entende, né, que depois, pouco tempo depois o escrivão Menezes tinha morrido, né? E que a notícia que o Nogueira teve é que a Conceição tinha se casado novamente com um escrevente do Menezes, né? Que era muito mais jovem, certo? Você entende que por trás daquela serenidade, daquela calma, daquela paciência, daquela resignação, daquela submissão, a cabeça da mulher está assim, ó, certo? E ela vai, de acordo com as situações, agir da forma em que ela acha que ela vai conseguir também obter as vantagens para ela. Então, quando a Conceição se vê livre, né, do casamento com o Menezes, ela provavelmente vai herdar o que o Menezes tinha, certo? E ela vai pegar um cara mais jovem, provavelmente mais bonitinho, tal, não sei o quê, que fica até uma sugestão interessante. Será que a Conceição, que naquela noite deixou aquela discreta sedução surgir por um garoto, né, de 17 anos, ela então com 30, né? E agora ela se casou com um cara mais jovem, né, um escrevente, certo? Fica até aquela sugestão. Será que ela já não tinha com esse escrevente uma certa ideia de sedução também? Mas a gente nunca vai saber, porque é assim que acontece com Machado de Assis, certo? A grande questão que fica é: Conceição cumpria seu papel, ela representava seu papel social. Agora, que ela era muito mais do que uma mera santa submissa, fica muito claro naquela noite da Missa do Galo. E fica claro também quando a gente sabe que ela não ficou parada depois que ficou viúva. Tá certo? Só que nada fica óbvio em Machado. Fica tudo apenas o quê? Sugerido. Tá bom? Beleza? Agora, você perguntou se seria uma vingança. Acho que não é nem vingança. Você se vinga de alguém que você acha que fez muito mal para você, ou que você, às vezes, é aquele sentimento de eu te amava e você me traiu. Conceição não amava Menezes, coisa nenhuma, certo? Ela estava num relacionamento que era o que se esperava, e ela precisava do dinheiro, do conforto, das conveniências do casamento ali. E ela se sujeitava, certo? Então, na verdade, o que ela vai fazer? Ficou viúva, né? Ficou viúva, provavelmente com a vida estável, e se livrou daquela encrenca, daquele marido adúltero. Ela foi fazer o que ela bem entender, né? Foi casar com um cara mais jovem, que provavelmente era muito mais o tipo dela do que o outro lá que morreu, certo? Então, não é nem vingança, né? Ok? Ok, nadinha, meu bem. Beleza, ok. Então tá. Professor, eu ainda estou meio confuso em como Machado mostra o poder das mulheres em suas obras. Dessa forma que a gente está falando, as mulheres, elas não é que elas, olha só, as mulheres elas vão ser aparentemente submissas, certo? Aparentemente. Mas olha só, o que acontece na noite da Missa do Galo? Um jovem de 17 anos se sente completamente enfeitiçado por uma mulher que ele achava que era apenas uma dona de casa boazinha. Certo? Então, isso aí já mostra o poder de sedução da mulher. Né? Capitu, em Dom Casmurro, são os olhos de ressaca. Os olhos de ressaca que vão atrair os homens, né? Lembrando que essa ressaca é do mar, né? Quando o mar está agitado e que tem uma correnteza forte, que se você entrar na água, você vai ser puxado, né? Então, a ideia de ser puxado para dentro daquele olhar. Né? Então, é mais uma prova desse poder de atração das mulheres, desse poder de dominação das mulheres. Em outros contos aqui, inclusive, no que a gente vai analisar o próximo agora, isso também fica claro, tá certo? Então, não é que as mulheres vão largar o papel social delas e ir para as ruas, marchar, levantar sutiã, não é isso, certo? É como eu disse, é tudo no campo do psicológico, é tudo no campo da sutileza. Mas nesses momentos, você percebe o quanto as mulheres têm muito mais por trás do que serem simplesmente
mulheres obedientes e submissas a seus maridos. Tá certo? Então, bora lá. Bom, próxima pergunta agora vai ser sobre o nosso próximo periquito. De nada. Vamos lá. Nosso próximo periquito, que vai ser a cartomante, certo? Vamos lá. Lembrando que a cartomante é um conto de 1884, certo? Ou seja, no início da fase realmente chamada realista do Machado, né? Alguns poucos anos depois que ele lançou o Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Então, no conto A Cartomante, vamos ver, nós temos ali a situação que se inicia, né? Que é a situação que envolve o Camilo, né? Que é o protagonista, e a Rita. E a Rita foi em um lugar, né? Para saber uma coisa. E eu quero saber onde que a Camila foi para saber o quê e qual foi a reação do Camilo em relação a isso. Valendo. Mariana Brás. Você está sem microfone, Mariana? Não, quem já foi não pode ir de novo, não, Raia. Então tá, ela foi uma cartomante. Beleza. E aí? O que ela queria saber na cartomante e qual que vai ser a reação do Camilo em relação a isso? Para saber se o homem que ela amava, a amava de volta. Sim, né? E o que o Camilo acha dessa coisa, dela ter ido na cartomante? Ele dizia não acreditar nesse tipo de coisa. Basicamente é isso. Mariane, né? Mariane Brás. Mariane Brás. Ok. Gente, é interessante esse início do conto, porque a gente até comentou, né? O Camilo, né, vai ter aquela reação meio que de subestimar, né, a Rita, não quer ofendê-la, porque ele, na verdade, acha esse negócio de cartomante uma grande bobagem, só que ele não quer falar isso com todas as letras para a Rita não ficar ofendida, já que ele gosta muito da Rita, né? E tal. Mas o fato é esse: ela foi a cartomante, insegura em relação ao amor, né? Que o homem dela teria por ela ou não, e ela sai de lá satisfeita, porque a cartomante falou que ele amava ela sim, que estava tudo bem e tal, 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 né? E o Camilo vai ter aquela. É, é, e o Camilo vai ter essa reação um pouco, né, tipo, condescendente em relação a ela, né? Ele vai ser meio condescendente e tal, mas ao mesmo tempo, né, o Vitor estava colocando aqui, ao mesmo tempo ele vai se sentir lisonjeado, porque isso demonstra que ela está preocupada, né? E que ela gosta dele, e ele acha isso bom, porque na verdade ele também gosta dela, né? Então, tá. Tem uma opinião aqui que ele foi grosso com ela, né? Chance, ok. Enfim, beleza. Só que, né? Então nós temos quando o conto começa, nós temos essa percepção ali de um casal, né, que está apaixonado e que a menina foi a cartomante,
Só que a situação de Camilo e Rita não é exatamente essa. Qual é a situação de Camilo e Rita? Valendo. Mariane, você já foi, meu bem. Abaixa a mão. Gabriela Pires. Ele inicialmente era amigo do marido dela e com o tempo os dois foram ficando mais próximos e se tornaram amantes. Só que ele tinha muito medo do amigo dele descobrir sobre isso, então ele começou a se afastar dos dois. Ok. Exatamente, né? Camilo e Vilela, né, eram grandes amigos, certo? Aí Vilela conheceu uma moça, né, que era exatamente Rita, e quando Vilela foi apresentar, né, Rita e Camilo, né, a partir logo nos primeiros encontros, percebeu-se ali uma chama, né, uma conexão, uma química muito forte, uma atração muito forte entre eles. E isso acabou se transformando o quê? Num caso de adultério, em que, né, Rita, casada com o Vilela, vai, na verdade, virar amante provavelmente do melhor amigo do seu marido, que era Camilo, tá certo? Então, quando o casalzinho, né, está lá e ela foi na cartomante, não sei o quê, né? Não é apenas um namorinho tradicional e tudo mais, era um caso de adultério que estava ali acontecendo. Beleza, isso foi... Quem foi, gente? Ai, meu Deus, quem que respondeu? Gabriela, Gabriela qual? Lourdes Pires, do segundo C. Segundo C? Isso. Gabriela Lourdes Pires. Ok. Então, tá. Beleza, né? Aí a Gabriela já começou a colocar aí essa questão que aconteceu, que a partir do momento em que o Camilo, né, se torna amante da Rita, ele passa até por uma questão até talvez meio que ética, né? Ele não acha certo ele ficar visitando a casa do Vilela, sendo que ele é amante da esposa do Vilela. E ele vai se afastar. Ele cria lá algumas desculpas, alguns subterfúgios, né, e tudo mais, e some do amigo, certo? Só que a situação começa a ficar ameaçadora, porque o que acontece? Valendo. Viviane. Ele vai começar a receber cartas anônimas. Aí ele fica naquela dúvida se é o Vilela que está ameaçando ele e tudo mais. Isso. Né? Ele começa a receber cartas anônimas e ele não sabe, ele nem a Rita sabem de onde vêm essas cartas, né? Ele chega a pensar que talvez aquelas cartas sejam do próprio Vilela, ou se o Vilela não está recebendo essas cartas também, contando tudo o que aconteceu, né? E aí isso vai aumentando o grau de tensão da situação, certo? Gente, com quem que eu falei agora? Olha a cabeça. Viviane, de segundo B. Viviane, segundo B. Ok. Beleza. Tá, joia. Meninos, então tá. Na sequência, aí vai acontecer, né, uma situação que vai modificar esse contexto, né? E que vai tornar as coisas ainda mais tensas para o Camilo, né? O que vai acontecer? Valendo. Luigi. Oi, Raul, tá escutando de boa? E aí? E aí? Então, o que vai acontecer é que o Vilela vai chamar o Camilo para conversar, fala que é um assunto urgente por meio de uma carta. Isso. E, assim, há algumas características dessa carta que deixaram ele preocupado, que deixaram o Camilo preocupado.
Você Ah, lembra? não lembro muito bem, que ele, acho que ele falou que era um assunto importante. Era um assunto super importante, tal, não sei o quê, que era urgente e tal. E assim, né, depois, enquanto ele está indo para lá, na verdade, ele vai começando a pensar nos detalhes da carta e ele vai ficando cada vez mais apreensivo, porque ele nota, né, ele começa a pensar em alguns detalhes. Um dos detalhes que ele pensa é exatamente a letra, a Isadora está colocando aí, né? A letra tremida, né? Como se a pessoa que escreveu estivesse muito nervosa, estivesse num estado de alteração emocional, né? De tão, né, chance que estava ali a situação. Beleza? Então, ok. Luigi, ok. Então tá, beleza. E aí, na verdade, né, ele tá doido para chegar logo na casa do Vilela, pensando se pode ser uma coisa boa, se pode ser uma coisa ruim. Será que o Vilela descobriu tudo e tá lá para matar? Ele pensa até em levar uma arma, mas ele pensa, né, ao mesmo tempo ele pensa, não vou levar, né? Então, quer dizer, tá com aquele turbilhão na cabeça dele, e ele então pega uma carruagem, né, para chegar até lá, certo? E vai acontecer um episódio que vai tornar as coisas ainda mais tensas, né? Que vai atrapalhar ela chegar. Eu quero saber o que acontece e o que ele vai fazer a partir disso. Valendo. Gabriel Bastos. Gabriel, você que está sem microfone? Isso. Tá, então a pergunta, só para te lembrar aqui, então, quero saber, acontece uma coisa que, né, que ele está louco para chegar lá logo no Vila, ansioso que ele está, né? E aí o que acontece no caminho? E aí, quando isso acontece, o que ele resolve fazer? Outra carroça toma impedindo a passagem. Isso, né? E aí? E diante dessa agonia, dessa demora, desse contratempo, o que ele resolve fazer? Então ele começa a ficar muito apreensivo, então vai ver a casa da cartomante. Exatamente, né? Ok, beleza. Gabriel e decide consultar. Beleza, tá bom. Gente, o que não falta nesse mundo é Gabriel, né? De qual sala que você é, Gabriel? Vamos lá. Gabriel. Gabriel de Almeida Bastos. Beleza. Ok. Próxima, então. Ok. Última pergunta sobre esse periquito, né? Sobre esse conto. Não, na verdade, acho que não é a última, não. Quero saber o seguinte: ele então decide consultar a cartomante e o que ele pergunta para a cartomante e o que a cartomante responde para ele, valendo. Gabriel, você já foi. Gustavo. Gustavo Mesquita. Você está por aí, Gustavo? Estou sem microfone, então vai por aí. Não, Gabriel, o que apareceu lá foi o Bastos mesmo.
Ao chegar lá, ele pergunta se algo de ruim pode acontecer com ele. Aí a cartomante responde a ele que é para ele ficar tranquilo, que não será nada demais, que o outro não sabe de nada, né? Tcharará, tcharará, tcharará. Né? Pobrezinho, né? Exatamente, é isso mesmo. Isso vai fazer com que ele fique muito mais aliviado, né? Então ele vai tranquilo à casa do Vilela. Exatamente. Exatamente. Certo? Ok. E ele está feliz e contente, né? Está feliz e contente. Já achei aqui, Gustavo. Está feliz e contente, chega lá, então ele fica mais ansioso ainda para chegar na casa do Vilela, para saber o que que é, mas agora com o coração bem mais leve e tudo mais, né? Ok. Grande finale, né? O grande final, tapa na cara desse conto, né? E então ele chega na casa do Vilela. Gabriel Reis, você não tem nenhuma reaction? Todo mundo tem, ó. Pode usar as palmas, se for o caso. Pode. Pode. Então, né, vem então o grande finale, né, que vai, né, ele chega na casa do Vilela com o coração mais tranquilo e aí, né, o Vilela o recebe. E o que acontece? Valendo. Gustavo, você já respondeu. Não, Gustavo Mesquita acabou de responder. Baixa aí, Gustavo, a mão. Gustavo Vieira. Quando ele chega lá, ele vê que o Vilela ele tá meio estranho, não responde nada, e ele pede para acompanhar até um outro cômodo, e quando ele chega lá, ele encontra a Rita morta. Aí depois o Vilela vai e mata ele. Pega ele pelo pescoço, né? Começa a esganá-lo e dá um ou dois, não lembro se é um ou dois tiros nele, né? Tipo assim, seco, né? Pá. Então, vamos lá. Gabriel o quê? Não, Gustavo, né? Gustavo Vieira. É isso, né? Sim. Ok, beleza. Então tá, vamos para o próximo. Vamos para o enfermeiro. Vamos para o enfermeiro. Enfermeiro, vamos lembrando aqui, né, gente? Conto muito bom também, desses mais irônicos possível do Machado, né? Um conto no qual ele vai fazer uma reflexão sobre como, na verdade, nós não temos ética coisa nenhuma, que toda a nossa ética, na verdade, é baseada naquilo que a gente se preocupa do que vão pensar sobre nós, né? E a partir do momento em que essas pessoas pensam sobre nós é uma coisa boa, o resto está tudo bem. A nossa consciência, ela depende muito mais das consequências que vão acontecer para a gente e do que as outras pessoas pensam sobre a gente do que realmente consciência de verdade, né? Então, você tem um narrador em primeira pessoa. O povo está apertando. Ana Carolina, você está fazendo teste? Está aparecendo. Beleza. Olha só. Então, você tem um narrador em primeira pessoa. Tá bom, meu bem. Foi sem querer. O narrador em primeira pessoa, que é o Procópio, né? O Procópio. E o Procópio conta essa história, já ele mais velho, ele fala até o seguinte, ele tem uma preocupação moral com a narrativa que ele está começando a contar. Ele fala que já se passaram muitos anos desde que aquilo aconteceu, e que ele não tem mais nada a perder, porque ele está quase morrendo mesmo, então se alguém for julgá-lo de alguma maneira,
para ele não importa, porque ele já está prestes a morrer mesmo, então dane-se o que os outros pensam, né? Então, essa liberdade que dá a proximidade com a morte. Ele sabe, estou morrendo mesmo? Se alguém achar alguma coisa ruim, né? Dane-se, eu preciso tirar isso, né? Acho que é uma coisa que eu preciso tirar da minha consciência, digamos assim, né? Se é que nós temos consciência. Então, ele vai contar, né, a história de quando ele trabalhava como copiador de textos, né, para um vigário em Niterói, até que ele vai receber uma proposta de emprego de ir para o interior, né, para virar o cuidador, o enfermeiro de um coronel que era tido como assim o demônio, certo? O cara era terrível, certo? E ele vai, certo? O salário era bom e era uma coisa menos entediante do que ficar fazendo cópias de textos, né, religiosos. Ele vai e ele até comenta que na primeira semana foi a lua de mel, né? Que apesar de uma ou outra coisa, de um ou outro xingamento ou coisa parecida, né, as coisas transcorreram bem. Só que depois o inferno veio, né? O cara era o coronel era super agressivo, era um homem, né, extremamente, assim, apesar de doente, muito doente, também uma personalidade dificílima e tudo mais e tal, né? Vai contar tudo da Maria. Eu já contei. É porque se eu vou fazer muitas perguntas, não vai dar tempo nem de eu fazer as perguntas desse periquito, desse conto. E aí tá. Um dia vai acontecer um pequeno problema. Isso assim, o Procópio já tinha falado, até para as pessoas que tinham ajudado ele a arrumar um emprego, né, que ele não ia continuar, que podia arrumar outro e tal. E as pessoas diziam, não, você está dando tão certo, tal, não sei o quê. Mas ele estava doido para voltar para a capital. Ele, né, depois de algum tempo, ele já tinha juntado bastante dinheiro, já que ele morava lá com o coronel, e, né, a comida, todas as despesas eram feitas, né, pelo coronel, né? E aí, baixa a mão aí, Luana. E aí ele tinha o dinheiro, né? Ele tinha o dinheiro para ir para a capital e para curtir a capital e as coisas que ele queria, certo? Um dia, no entanto, algo vai acontecer, né? E isso vai mudar toda aquela situação. O que vai acontecer? Valendo. Vai, Beatriz. Beatriz Soares. Oi, Raul, tudo Oi, meu bem? bem. Então, o Procópio tinha um horário certo para dar remédio pro meio que chefe dele. Só que nisso, ele tava dormindo. E aí, o chefe dele acorda muito estressado, fala, por que você não me deu o remédio? E acerta o negócio no rosto dele. Uhum. E aí, o Procópio fica muito irritado e perde o controle e tenta sufocar. E consegue e mata o coronel. Exatamente. Ele mata o patrão. Na verdade, e aí tá, né? Beleza. A próxima pergunta é: quando ele percebe que o patrão, que o coronel morreu, qual que foi a reação imediata dele logo depois que ele matou? Não terminei. Não terminei. Baixa a mão. Qual foi a reação? Abaixa a mão, Beatriz. Qual foi, logo depois que ele percebeu que o coronel estava morto, né? Qual foi a reação imediatamente após o sufocamento, a morte do coronel? O que o Procópio fez? Né? Como é que ele ficou imediatamente depois? Vai! Ele ficou anestesiado. Que é isso, gente? E Quem tá pensou falando? Era para continuar a resposta? Não, próximo pergunta. Não, você já foi. Ah, tá. Gabriel Reis, vai, você não foi ainda não, Gabriel Reis? Foi ainda não, né? Gabriel Reis. Então vai lá, Gabriel Reis. Eu falo, é o mundo dos Gabriel.
Você vai para o chat, Gabriel? Ah, tá aqui. Peraí. Opa, pera só um segundo. A primeira reação foi... a primeira reação foi de horror, né? Tá, fala um pouquinho mais. Depois tenta esconder que o coronel foi estrangulado. Ele vai ficar paralisado, né? Ali, sem saber o que pensar, o que fazer, pensando naquilo que tinha acontecido. Ele ficou assustado. Tem mais gente respondendo ali. Apelou. Não me chama, eu vou responder também. Porque eu amei esse conto. A falar que ele tinha atitudes boas, que era uma pessoa boa. Exatamente. A princípio, ele fica paralisado. Ele vai ter um momento em que ele vai se culpar demais, mas, ao mesmo tempo, ele não quer ser preso. Certo? E aí, então, nesse processo, entre ele assimilar o que aconteceu, ele vai ficar paralisado, depois ele vai se sentir culpado, ele não acredita que ele fez aquilo, mas, ao mesmo tempo, aquele instinto de sobrevivência e de autoproteção que vai fazer com que ele, que vai arrumar o corpo para o enterro, para o velório, aquela coisa toda, ele vai colocar uma roupa, né, que tampe as marcas no pescoço do coronel. Tá certo? E aí depois é só ladeira abaixo, né, gente? Ele ainda pensa, quando ele descobre que ele vai ser herdeiro universal do coronel, ele vai, né, a culpa, né, dele ali, não, eu vou doar para todo mundo, né, e tal, em pequenas partes, para ninguém desconfiar. Mas quando ele percebe que todo mundo achava ele uma grande pessoa e que era impossível aguentar o coronel e que não sabe como é que ele aguentou o coronel, ele começa a perceber, né, será que realmente, então, eu sou essa pessoa ruim? Acho que não, hein? Acho que eu mereço essa fortuna. E aí começa todo esse trabalho de, né, descompressão da consciência e da ética e do sentimento de culpa, que vai fazer com que, no final das contas, ele, inclusive, termine o conto falando, né, aquela frase que ele fala lá os bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados, né? Uma frase super irônica por parte do próprio Machado. Gente, o tempo acabou, já tem 3 minutos, tá certo? Gente, quem foi que respondeu agora? O telefone é doido aqui já. Hã? Gabriel Reis, segundo B. Eu já tinha até colocado já, Gabriel, é verdade. Se a sabatina continua semana que vem, provavelmente não, né? Porque nós já estamos nessa de fazer a sabatina aí e terminar o realismo, tem 2 semanas. Vai depender da orientação do colégio. Se o colégio falar para a gente fazer mais sabatina, mais revisão, a gente continua a sabatina na semana que vem. Não, mas sabatina não é todo mundo que responde mesmo, não, gente. Aí vai juntando, né, uma sabatina com uma tarefa, com uma sabatina, para até dar para todo mundo, tá certo? Porque senão tem que fazer mais de... porque senão tem que fazer mais de 100 perguntas, né? Para todo mundo responder. Tá bom, meus queridos? O quê? O que é isso aqui? De especial, o quê? Alguma orientação? Alguma orientação para o simulado? Ué, quando é que vai ser o simulado? Nem estou sabendo de simulado, gente. Dia 29 tem simulado? Vai. Vou perguntar para a coordenação. Vou perguntar para a coordenação. Dia 29/5, 19/6. Tá. Da rede Pitágoras. Não. Então, tá certo. Não. Aí eu não tenho nem acesso ao simulado. Certo? Mas se é um simulado de 2º ano, a matéria é essa, né? É realismo, né? Não sei se já vai estar chegando em naturalismo lá, não sei.
Certo? Mas então a minha dica seria vocês estudarem bem as unidades 11 e 12, né, do capítulo 6. Os capítulos 11 e 12 da unidade 6, que é onde está realismo e naturalismo. Tá certo? Beleza? Gente, deixa eu ir, já são 12h35. Abre o coisinha para mim aí, vai dar tchau para mim. Tchau. Tchau, queridos. Tchau, Raul. Até mais. Tchau. Até semana que vem. Tchau.